Timidez é um problema para muita gente, mas não precisa ser isso. A timidez é uma virtude, é uma qualidade que pode ser desenvolvida para ser usada a seu favor. E hoje eu vou mostrar 5 caminhos, 5 dicas técnicas, dê o nome que você quiser, para ajudar você nessa caminhada e resolver o problema da timidez aí na sua vida. Então eu quero já de antemão dizer para você o seguinte: no final desse vídeo eu vou apresentar um livro extraordinário, de todos os livros já traduzidos para o português, o melhor livro para te auxiliar a vencer a timidez. Eu vou mostrar para você, mas esse é um bônus, um plus só para quem ficar comigo até o final do vídeo aqui, certo? Mas todo o vídeo vai ser muito importante. E a primeira coisa que você precisa entender é que ninguém nasce tímido. Você consegue entender isso? Não existe um gene da timidez. Ninguém nasce tímido. Então você pergunta, mas espera aí, Ivan, eu sempre ouvi falar que eu era tímido desde pequeno, desde que eu me entendo por gente, eu sou tímido. Bom, calma aí, amigo, deixa eu te explicar o que aconteceu com você. Você foi sendo formado, é claro que você tem uma herança genética, características dos seus avós, dos seus pais, tá tudo certo, mas não existe um gene da timidez. O que aconteceu é que desde a sua primeira infância, você foi recebendo influências. Então, a origem da sua timidez pode ter sido porque os seus pais eram mais retraídos e quietos e você foi repetindo a operação, o estilo de vida, o modo de ser. Teu pai é quietão, sua mãe ela é mais na dela e você foi reproduzindo o comportamento deles. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é quando os pais ou um dos pais, o pai ou a mãe, ele é muito extrovertido, de tal maneira com uma personalidade muito forte e isso acabou de alguma maneira constrangendo você e restringindo você para o seu mundo. O seu pai pode ter sido um pai bom ou ruim, não importa. Se ele tem uma personalidade muito expansiva ou muito forte, uma personalidade muito forte, isso pode ter retraído um pouco você. Mas antes de qualquer coisa, você precisa ter isso em mente. Você não nasceu tímido, você foi formado assim. Às vezes foi por reforço que foi sendo dito, fulano é quietinho, fulana é quietinha, e aquilo foi sendo internalizado como verdade e você acabou sendo quietinho. Segunda coisa, veja, eu não estou falando ainda dos passos para vencer a timidez, eu estou dando a base aqui para você. Segundo aspecto importante, todos nós temos algum nível de timidez. Todos nós. Eu explico isso no curso que eu dou, Tímido Confiante. É um curso muito completo que ajuda passo a passo. São inúmeras aulas, mas elas conseguem trazer um resultado final importante. Hoje eu vou apresentar aqui os 5 primeiros passos para você avançar em relação à timidez, certo? Então, coloque isso na sua mente. Todos nós temos um certo nível de timidez. O problema é quando a timidez está impedindo você de aproveitar oportunidades, quando está impedindo você de dar continuidade a relacionamentos ou de começar relacionamentos. O indivíduo, ele é tímido, não consegue passar numa entrevista de emprego, não consegue passar confiança, credibilidade. Ele é tímido, ele não consegue negociar algumas situações e circunstâncias, ou no meio profissional ou no meio pessoal mesmo, familiar. Então, às vezes a timidez, ela pode estar sendo um problema, mas não precisa continuar sendo um problema na sua vida. Que bom que você está aqui nesse vídeo, que bom que você está no Escola para Comunicadores. E se você gosta desse tipo de tema, de assunto, inscreva-se no canal, ative as notificações, porque sempre eu posto 3, 4 vídeos por semana para ajudar as pessoas a se comunicarem mais e melhor, com tranquilidade e segurança. Eu tenho certeza que vai ser muito bom para você também. Bom, agora que você já parou tudo e já se inscreveu aqui embaixo, eu quero apresentar para você a primeira coisa, o primeiro passo para você poder vencer a timidez. E a primeira coisa é o autoconhecimento. Ponha isso na sua mente
de uma vez por todas. Você tem que entender quem é você. Você precisa se analisar e perceber circunstâncias onde você está bem à vontade e circunstâncias onde você não está à vontade. E você precisa se autoanalisar e pensar: bom, por que, por exemplo, com a minha tia eu consigo ser eu? Eu consigo me desinibir, eu consigo falar sem medo. Que fatores, o que ela tem, as circunstâncias, o ambiente, por que eu fico tão à vontade com algumas pessoas e não fico à vontade com outras pessoas? Você precisa começar a racionalizar e a trazer a nível consciente as razões pelas quais em alguns ambientes você consegue ser você e em outros não. Você sabe que tudo começa aqui na mente, né? A sua mente, ela pode destruir você ou ela pode libertar você. O que você faz com os seus pensamentos vai determinar o nível da sua timidez e o quão aliado ou inimigo vai ser a timidez na sua vida. Então você precisa ter esse autoconhecimento, você precisa parar, refletir e se autoanalisar. Veja, por exemplo, algumas coisas que eu assim, julgo bastante importante. Às vezes vem pensamentos ruins na nossa mente. Às vezes não, quase sempre vem pensamentos ruins. Se você se demora nesses pensamentos, esses pensamentos tendem a crescer. Tudo que você põe foco, tudo que você põe energia, tudo que você põe meditação, atenção, a tendência é crescer. Se eu penso em coisas boas, se eu tenho uma autoimagem positiva, se eu me lembro, por exemplo, das minhas vitórias, eu, por exemplo, me lembro quando eu tinha 16 anos, quando eu estava jogando as Olimpíadas do colégio, eu estava na final. E na primeira jogada da final, eu driblei 2 adversários, passei para o meu colega, ele driblou o goleiro, tocou para mim, eu só empurrei para o gol. Primeiro gol da final. Naquele jogo eu fiz 3 gols, nós fomos campeões e eu me lembro que era um jogo tenso porque o outro time era muito rápido, era muito ligeiro. Então a gente talvez tivesse um pouco mais de raça, a técnica era mais ou menos equilibrada, eles eram mais rápidos e a gente talvez um pouco mais de garra, e a gente estava com medo de não aguentar o jogo inteiro. Porque eram 20 minutos no primeiro tempo, 20 minutos no segundo tempo, e ia ser uma correria total, e a gente venceu. Então, eu tenho essa lembrança de uma maneira muito querida no meu coração. Imagine, chegamos na final, um jogo equilibrado, difícil, eu fiz 3 gols na final, você imagina, né? Então, eu gosto de me demorar em pensamentos de vitória, em pensamentos de satisfação pessoal, em pensamentos bons, as coisas boas que Deus manda pra gente. Foque nas coisas boas, sobretudo em relação a você. Se você ficar pensando, eu sou pobre, eu não tenho, nunca tive oportunidade, eu não sou bonito, se você focar nessas coisas, o que vai acontecer? Vai crescer. Se você focar dizendo assim, olha, eu superei isso, que gostosa que foi aquela viagem, relembre que foi uma conquista para você, pense nas coisas boas, porque a sua autoimagem vai ser muito determinante para a sua autoconfiança. Então, o autoconhecimento é fundamental para que você possa vencer a sua timidez. Então, esse é o primeiro passo, certo? Autoconhecimento, que envolve autoimagem, que envolve autoestima, que envolve você trazer a consciência, a sua melhor versão e se dedicar a essa melhor versão. Lembre-se que tudo começa na mente, ok? Veja, eu estou falando aqui para pessoas tímidas, tá? Para pessoas que estão sofrendo com a timidez, pessoas que travam na hora de falar. Quando dizem que vai falar em público, quase tem um pânico. A pessoa ela não consegue, ela quer ir em alguns lugares públicos de festa, alguma coisa, mas ela se sente extremamente desconfortável. É para esse tipo de pessoa que eu estou falando. E se você está passando por algo assim, saiba que o autoconhecimento é um primeiro passo bem importante, pelo menos no vídeo de hoje, tá? Tem muita coisa a mais.
Tem muita coisa importante no meu curso, Tímidos Confiantes. Eu explico passo a passo, de maneira muito detalhada, o que você precisa fazer para colocar a timidez como sua aliada, tá? Segundo aspecto, você precisa entender que timidez não é um defeito. Quem foi que disse para você que timidez é um defeito, que introversão é um defeito, que o indivíduo extrovertido é o cara feliz, é o cara de sucesso, é o cara popular? Isso é mentira. Isso é mentira. Eu quero lembrar a você que os tímidos e quietos de hoje são os patrões, são os empresários, são as pessoas de sucesso do amanhã. Porque essa pessoa, ela tende a estar mais com ela, ter um autoconhecimento maior e melhor, e por isso ela consegue direcionar melhor o seu potencial. Agora, é muito importante você desenvolver a autoestima. É muito importante isso, ok? Desenvolver bem a sua autoestima. Então, ponha isso na mente, não é um defeito. É mentira isso. Há um conceito, parece que é no inconsciente coletivo, né, das pessoas, de que a pessoa tímida, ela é infeliz. É mentira. Né? Isso é mito, isso é fake news. A pessoa tímida, ela é mais despreparada para as coisas da vida. Mentira. A pessoa tímida, ela é inferior à pessoa que é extrovertida. Mentira. Não acredite nesses conceitos que a sociedade quer te impor, porque isso é um falso conceito. Existem pessoas extrovertidas felizes, existem pessoas extrovertidas tristes e com depressão. Existem pessoas tímidas extremamente felizes, extremamente seguras, e não tem importância. Lembra que eu falei que todos nós temos um nível de timidez? Todos nós. Então, existem situações que, por exemplo, não sei se você me conhece a esse ponto, mas é assim, eu gosto muito de falar, né? Eu falo, mas com pessoas que eu não conheço, eu sou tímido. Você nunca vai me ver dentro de um avião, dentro de um ônibus, ou num Uber, num táxi, eu puxando o assunto, eu puxando conversa. Não faço isso, eu me retraio. É um nível que eu tenho de timidez. Só que isso não me atrapalha. Né? Agora, se a tua timidez te atrapalha, aí você precisa trabalhar esse assunto para você se reconstruir, se reconfigurar, mudar, né, o que o pessoal chama daí de mindset. Eu gosto de falar assim, a tua ficha tem que cair, né, que eu sou mais antigo. Então, você precisa entender que não é um defeito, mas você tem que usar a timidez como uma aliada a seu favor, certo? No meu curso eu explico direitinho tudo isso. Bom, a outra coisa que eu gostaria de mostrar para você é que tome cuidado, porque dependendo do seu nível de timidez, você vai ter uma coisa interessante. Você tende a olhar sempre para baixo e ficar um pouco mais assim, ó. Porque a timidez, ela acaba jogando a gente para uma baixa autoestima, a gente não consegue olhar nos olhos das pessoas, a gente começa a ficar mais encurvado. Eu queria que você cuidasse um pouquinho com isso. Dá uma ajeitada assim, sabe, na postura. E eu vou te ensinar aqui o pulo do gato agora, tá? Para você olhar nos olhos de alguém, do jeito que eu estou olhando para você agora nesse vídeo, eu sei que é constrangedor, às vezes você ficar olhando nos olhos da pessoa, pode ser até um pouco intimidador. Então eu vou te dar uma dica, tá bom? Ó, dica de $1 milhão. Quando você estiver olhando para a pessoa, você está tendo uma conversa importante, uma conversa difícil, ao invés de olhar na íris da pessoa, olhe bem aqui. Faça esse teste depois, converse com uma pessoa olhando aqui. Não será constrangedor para você e a pessoa terá a absoluta certeza de que você está olhando dentro dos olhos dela. Olhe bem aqui assim na testa. Você vai ver, a situação é tensa, você está tendo uma conversa difícil, a pessoa diz, olha nos meus olhos, sei lá, uma situação, você olha bem aqui, ó, bem aqui. Fui claro, ó, olha aqui, não, olha aqui, olha aqui. E você vai ver que é muito mais agradável para você e a pessoa vai se sentir extremamente conectada. Quando você olha nos olhos, você gera conexão. Melhora aí um pouco a sua postura, pode parecer bobeira, né? Melhorar a postura. Mas, gente, como a postura é diferente. Uma pessoa que ela está mais receptiva, ela está, né, bem com uma postura, e isso significa que internamente você também está com uma boa postura. Então você vai gerar conexão olhando nos olhos da pessoa, como sem constrangimento.
olhando aqui, tá? Esse é o terceiro ponto. O quarto ponto que eu gostaria de falar para você é: tenha a capacidade de compreender que as pessoas, elas não veem você como você está se vendo nesse momento. Talvez você esteja nesse momento se sentindo com baixa autoestima, sem autoconfiança, sem capacidade de realização. Essa é a sua autoimagem, talvez hoje, uma fotografia que bateu. As outras pessoas, sabe como que elas veem um tímido? Elas veem como uma pessoa confiável, como uma pessoa que a gente pode entregar uma tarefa porque ela realmente vai fazer. Porque aqueles que são mais introvertidos, um pouco mais tímidos, eles tendem a ter mais concentração, a ter mais foco, e eles não saem falando da vida dos outros para os outros. Ou seja, um tímido não é um fofoqueiro. E hoje em dia, o que o mundo mais precisa é de pessoas confiáveis. Você entende que você tem dentro de você uma coisa que o mundo está procurando? O mundo está procurando pessoas que possam confiar. A gente faz isso na política, a gente faz isso no mundo espiritual, a gente faz isso no trabalho, a gente faz isso em qualquer lugar. Uma pessoa que você possa confiar. Eu trabalhei com um rapaz chamado Anderson, que ele era extremamente capaz, muito inteligente, tímido, não conseguia falar para as câmeras, mas eu entregava uma tarefa na mão dele, eu descansava, porque eu sabia que ele faria melhor do que eu faria. Sabe aquela história do trabalho dado, tarefa executada? Pois ele fazia isso. Então o que eu estou dizendo para você de maneira clara? Você tem algo para oferecer para o mundo que o mundo precisa. O mundo precisa muito. Esse é o quarto aspecto que você precisa entender. E sim, isso tudo para você mudar aí o seu mindset, né? E o quinto aspecto é o seguinte: não queira ser quem você não é. Lógico, se você não é o engraçadão, não queira ser o engraçadão para poder vencer a timidez. Entenda que timidez não se vence. A timidez, a gente ajeita as coisas para poder ela trabalhar a nosso favor. Então não queira ser quem você não é. Seja você. Você é mais quieto? Seja quieto. Qual é o problema de ser mais quieto? Não há problema nenhum. Não há erro nenhum nisso. Pelo contrário, você tem aí uma joia preciosa dentro de você. Você inspira confiança aonde vai. Use isso a seu favor, porque eu tenho certeza que o mundo precisa de pessoas assim. Lembra que eu falei que no final eu ia mostrar um livro extraordinário para você? Olha, eu indico isso aqui no meu curso, O Poder dos Quietos. O Poder dos Quietos. Você precisa ter esse livro. Você vai descobrir aqui coisas extraordinárias da história de pessoas. Você vai descobrir que o mundo é do jeito que é em termos de avanço tecnológico, em termos de compreensão de humanidade, graças a pessoas tímidas. O Poder dos Quietos. Você vai entender com a leitura desse livro que existe um poder dentro de você muito maior do que você pode imaginar, muito maior. E se você pegar esse poder e você colocar na sua vida, você não só vai ser feliz, mas você vai fazer diferença na vida de outras pessoas e vai fazer diferença no mundo. Então eu recomendo fortemente, é da editora Agir, certo? É da Susan Cain, e você não vai se arrepender de ter esse livro, O Poder dos Quietos. E se você se interessa nisso e você quer ser meu aluno, eu tenho um curso específico para pessoas tímidas. Chama-se Tímido Confiante. Se você quer que eu acompanhe você através desse curso para que você vá para um próximo nível e você tenha a sua melhor versão e você consiga transmitir a confiança que as pessoas querem em você e você desenvolver todo o poder que existe dentro de você, então vem aqui nos comentários, na descrição, e tem ali o link do curso Os Tímidos Confiantes, né? O Tímido Confiante. Vai ser um prazer e eu agora quero encontrar você dentro do curso. Vamos para o próximo nível juntos. Um grande abraço a você e até o próximo vídeo.